Evangelho conforme Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 13, é o Evangelho para o sexto domingo após Pentecostes. É um texto que segue imediatamente após a cura da mulher hemorrágica e da ressurreição da filha de Jairo. Então, justamente o texto faz uma conexão com o capítulo anterior, começando dizendo «Kai exelten e keiten, kai ergetai eisten patrida autu». E saiu de lá onde ele estava, e vem para a sua terra natal. Patris pode ser a cidade natal de alguém ou a terra natal de alguém. Então, vem para a sua terra natal. Nós sabemos que, até pelos textos paralelos, em Lucas e Mateus, Jesus chega aqui, então, em Nazaré, que era considerada, então, sua terra natal, onde ele cresceu. Não nasceu lá, mas onde ele cresceu. Segue o texto dizendo, «Kai akolutusin auto, hoi matetai autu». E os seus discípulos o seguem. Note-se que aqui, quando se fala de discípulos, não se está ainda especificando quem eles eram, mais adiante vai se dizer especificamente quem são esses discípulos. Versículo 2, «Kai genomeno sabato», e chegando o sábado, «Erxato didasken». Erxato, verbo archo, ou archomai, verbo começar, começou a ensinar. Normalmente ele é usado então com um infinitivo, o caso aqui do infinitivo didasken, infinitivo presente ativo. Começou a ensinar ente sinagogue, na sinagoga. Os evangelhos mostram muitas vezes Jesus ensinando na sinagoga e proclamando em todos os lugares. Normalmente, quando se usa o verbo proclamar, se utiliza também um objeto, né? A proclamação do reino ou a proclamação do evangelho. Normalmente, com o verbo didasco, não se usa um objeto direto. Estava ensinando. O ensino dá a ideia de algo mais completo, algo mais sistemático da mensagem divina. Então, ele ensinava, passou a ensinar na sinagoga. Portanto, já há judeus que pertenciam ao povo da antiga aliança. Kai poloi acuantes exeplesonto legontes. E muitos o ouvindo, acuantes é o particípio presente ativo, ou seja, ao o ouvirem, quando o ouviram, exeplesento. Aqui nós temos uma forma do auristo indicativo, do verbo ekplesso, que é ficar maravilhado, ficar admirado com algo. Eles se admiraram, dizendo, Hoten tuto tauta, de onde estas coisas para este? Falta aqui o verbo, são frases claramente de admiração, né? E isso transparece na própria gramática. De onde estas coisas para este? Kaitis re sofia re doteisa tuto. E que sabedoria que foi dada a ele. Doteisa aqui é o verbo didomi. Nós temos um particípio auristo passivo, né? A sabedoria que lhe foi dada, ou que foi dada a este. Kai hai dinameis toiautai diaton heiron autu ginomenai. E os dinameis vem de dinamis, que normalmente significa poder, mas pode significar também ações poderosas, uma ação poderosa. Principalmente no plural, dinamis vai significar milagres, é um sinônimo para milagres, né? Então nós podíamos dizer aqui, e os milagres de tais tipo, desse tipo, por meio das mãos dele acontecendo. Ginomenai, o verbo ginomai, vir a ser, ginomenai, então, é um particípio também. Então é uma frase de profunda admiração. Né? De onde essas coisas vêm para ele? Que sabedoria é essa que foi dada para ele? E esses milagres que estão acontecendo aí por meio das suas mãos? De onde vem tudo isso? Essa é a pergunta admirada do povo lá de Nazaré. Versículo 3. Hutos estin hotecton, não é este o carpinteiro? Interessante que na leitura variante vai dizer lá, não é este o filho do carpinteiro? Então, assim como José, também Jesus é conhecido como carpinteiro. É o filho que volta para a sua terra natal, né? E o pessoal da vila conhece. Aquele ali é o filho do carpinteiro, é o carpinteiro. Ele andou fazendo alguma cadeira para nós, aí uma mesa, alguma coisa assim. A gente conhece esse rapaz, né? Agora, de onde é que está vindo tudo isso que a gente nunca tinha visto? Provavelmente eles jamais tinham notado qualquer coisa diferente nele. De repente, o menino volta para a sua
sua terra natal, né? E a gente imagina, quando alguém volta muitos anos depois para sua terra natal, o pessoal que o conhece diz, eu conheço esse aqui, eu carreguei no colo, né? Ou já dei uma balinha para ele quando era pequenininho, né? Meus filhos brincaram com ele, e agora ele está aqui adulto e está acontecendo coisas espantosas que nós jamais tínhamos visto. Dá para a gente entender a admiração deles. Então não é este o carpinteiro, Hochiostes Marias, o filho da Maria, Cai Adelfós Jacobo e o irmão de Tiago, Cai Iosetos e José, Cai Juda e de Judas, Cai Símonos e de Simão. Jesus tem irmãos, nomeados inclusive. Existem as teorias de que eram primos, filhos de uma irmã de Maria, mas tudo isso é uma reconstrução desnecessária. O texto bíblico simplesmente diz irmãos. Tiago, aqui é o que tudo indica, é aquele que escreveu o livro de Tiago. Ele se apresenta lá como irmão do Senhor, né? Judas, que é colocado aqui, irmão do Tiago e de Jesus, é o que tudo indica também, o autor da epístola de Judas. Ele se apresenta como irmão de Tiago e servo de Jesus, né? Então temos uma família aqui que acabou engajada depois também no trabalho da igreja. A gente sabe pelos evangelhos que originalmente eles vinham com muita suspeita, né, a mensagem de que Jesus era o Messias. E aí continua dizendo, e não, Kai uk sin hai adelphai autu rode proshemas, e não estão as irmãs dele aqui junto a nós. Quer dizer, a gente conhece os irmãos, conhece a mãe, né, sabe que ele é um carpinteiro, tem até as irmãs dele, que não são aqui nomeadas, mas tem irmãs, pelo menos duas, portanto, né? Era uma família conhecida lá na vila. E aí vem uma expressão importante no final do versículo 3. Kai escandalizonto en auto. Uma tradução seria, e se escandalizaram nele. Mas é preciso lembrar que o verbo scandalizomai não tem o mesmo sentido que para nós tem hoje escandalizar-se. Em parte, chega perto disso. Mas em que sentido o scandalizomai é usado? Normalmente ele trata de se colocar um tropeço diante de alguém para que a pessoa caia. Um scandalon é uma armadilha. Então, Jesus mesmo alertou os seus de que ninguém deveria colocar uma armadilha diante dos pequeninos que creem nele. Não deveriam fazê-los cair. Por outro lado, o próprio Jesus, antes da quinta-feira, quando ele é traído e preso, ele diz que os discípulos irão se escandalizar nele. Né? Então, o que é se escandalizar em Jesus? Na verdade, é tê-lo como uma pedra de tropeço. Esse não é o Jesus que eu esperava. Eu estava imaginando um outro. Esse aqui não é o Jesus que eu quero. Isso é escandalizar-se nele. É uma coisa bastante atual, na verdade. Muita gente tem ideias a respeito de Jesus. Quando o verdadeiro Jesus aparece, aquele dos evangelhos, ele muitas vezes causa escândalo, nesse sentido, um tropeço para aquele que já tinha uma ideia pré-concebida a respeito. Então, a figura de Jesus é uma figura que ela distingue as pessoas entre aqueles que o recebem como ele é e aqueles que querem colocar sobre ele uma visão pré-concebida. E é o que aconteceu aqui. Versículo 4, Kai elegen autois ho Jesus, e lhes disse Jesus, e Jesus lhes dizia, hoti. Hoti aqui é usado como uma introdução ao discurso direto, daria para traduzir até como 2 pontos. Uc estin profetes atimos, eime ente patridi autu. Não há um profeta sem honra, a não ser na sua própria terra. Cai entoi singeneusen, e entre os seus parentes. Singeneusen autu. Cai enteoikiatu, e em sua casa. Então, todo profeta tem honra, mas lá entre os que o conhecem, não tem essa mesma honra. Destaca-se aqui que Jesus se apresenta como profeta. Ele é profeta. Ele anuncia. Naturalmente que nós sabemos pelos evangelhos que ele não é apenas um profeta, ele é o profeta, aquele que foi anunciado por Moisés em Deuteronômio. Deus diz a Moisés que enviaria um grande profeta, né? E está aí ele. Jesus se apresenta no caráter de profeta. Versículo 5, Kai uk edinato ekei poiesai udemian dinamin, e não podia lá fazer nenhum dinamis, nenhum poder, nenhum milagre. Jesus não podia fazer nenhum milagre. Isso aqui chama muita atenção. Como assim Jesus não podia fazer milagre? Por que ele não podia fazer milagre? Por causa da incredulidade das pessoas?
A falta de fé de alguém impede Deus de fazer um milagre? O fato de alguém não crer torna o poder de Jesus inócuo, é isso? Não, certamente não é isto. Dado o contexto dos evangelhos, quando Jesus, de fato, se restringia a usar os seus milagres para ajudar pessoas, não para fazer uma fama, simplesmente. Tanto que ele muitas vezes pediu que não se contasse do milagre para ninguém. Os milagres de Jesus estão aí para ajudar pessoas, não para se promover antes da sua ressurreição. É só na ressurreição dele que vai se demonstrar quem ele efetivamente é. Por isso ele muitas vezes pede, não contem. Então esse não podia ali fazer nenhum milagre, na verdade, a rigor significa, ele não queria fazer um milagre ali para não provocar uma reação inadequada, de vê-lo simplesmente como um taumaturgo, um milagreiro. Isso iria deturpar a sua mensagem. Eime oligos arrostois epiteis das heiras e terapeusen, senão que a uns poucos doentes, impondo as mãos, ele curou. Então ele curou alguns doentes, impondo as mãos. Subentende-se aqui que eram pessoas que reconheceram nele o Messias. Ouviram a palavra dele e reconheceram, este é o Messias. E Jesus, na sua misericórdia, curou doentes lá então. Versículo 6, Kai etaumatsen diaten apistian auton, e se admirava por causa da incredulidade deles. Jesus se admirava. Antes nos foi dito que o povo de lá de Nazaré ficou admirado, e aqui agora diz que Jesus se admirou também. O verbo é outro, mas o sentido é basicamente o mesmo. Kai periegen tas comas kiklo didaskon, e percorria as vilas em volta ensinando. Jesus continuou a ensinar. Nesse momento do seu ministério, o ministério dele é caracterizado fundamentalmente pelo ensino. Ele ensina a verdade divina. E evidentemente que dentro do seu ensino está o anúncio da sua obra redentora. Deus vem se manifestar no seu reino através do Filho dele. Versículo 7, Kai proskaleitai tus dodeca, kai erxato autus apostelen, dio kai edido autois exusianton pneumaton ton acatarton. Aqui nós temos a segunda parte do texto. Então, Jesus é, de uma certa maneira, rejeitado pelos seus, eles se admiram com ele de maneira incrédula, e ele então faz o quê? Ao invés de simplesmente se retirar e dizer, olha, vamos fazer outra coisa da vida, ele passa a ensinar, e ele também envia, diz aqui que ele convoca os 12. Agora nós entendemos quem são os discípulos, são os 12. Jesus tinha muito mais do que 12 discípulos. Dentre eles convocou 12, que foram os apóstolos. Inclusive o verbo usado aqui, proskaleo, vejam lá, proskaleitai é um presente médio. O verbo é proskaleo, mas no Novo Testamento só é usado no médio. E Lounaida, no seu dicionário de domínios semânticos, ele sugere que o proskaleo, no médio e no uso do Novo Testamento, tem um sentido de chamar para junto de si, chamar para uma proximidade maior, chamar para uma missão que eu tenho para dar. E sempre que ele é usado é nesse sentido. Não é simplesmente chamar alguém de um lugar para o outro. Ele tem um propósito maior. Então ele convocou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e ele então lhes deu autoridade sobre espíritos imundos. Kai parengeilen autois hinameden airosin, e ordenou para eles que nada levassem eis rodon para o caminho, eime rabdon monon, senão apenas um cajado. O cajado era algo que os viajantes da época normalmente usavam no caminho. Então, levem um cajado. Me arton, sem, não levem pão, não pão. Me peran, pera é uma sacola, normalmente de couro, que se usava, se colocava, para colocar ali as coisas que ia comprando no caminho, mantimentos para viagem, assim por diante. Então, não precisam levar a sacola também. Que mais? Me eistenzonen halkon. Halkon é bronze, mas ele é usado também no sentido de dinheiro. E não precisam levar dinheiro para o cinto. Então, nem levem dinheiro para a sua viagem. Ou seja, peguem o seu cajado e vão. 2 coisas importantes aqui, a partir disso. Primeiro, um sentido de urgência e um sentido de dependência.
Né? Há uma urgência de ir, não se preparem demais, vamos lá. É um estágio de teologia, ainda não é o final. Né? Eles vão voltar para conversar com Jesus ainda, serem orientados, vão ficar um ano lá e ser visitados pelo seminário. Bom, isso não tanto, né? Mas Jesus vai estar com eles naturalmente, sem dúvida, né? Mas eles vão voltar desse seu estágio e por isso eles devem ir logo. E por outro lado, eles vão sem nada porque eles dependem de Deus e Deus vai mantê-los. Como é que Deus vai mantê-los? Bom, aí o texto vai continuar, né? Depois vai dizer isso. Versículo 9, ao hipodedemenos sandália, mas calçando sandálias. Caime endices te diochitonas, e não carreguem duas túnicas. 10, cai elegen autois, e lhes dizia, opu ean eiseltete eis oikian, onde porventura vocês entrarem numa casa, ekei menete, lá vocês permaneçam. Menete, aqui nós temos o imperativo presente, fiquem lá o tempo todo, aquela casa que os receber. Heos an exeltete ekeiten, até que vocês saiam de lá. Quer dizer, em cada vila, em cada lugar que vocês forem, vocês vão ficar numa casa, as pessoas vão receber vocês lá, né? Deus vai preparar isso, e fiquem lá, não fiquem indo de casa em casa. Em outras palavras, não fiquem se aproveitando das pessoas. Aquele que os receber bem, fiquem lá, enquanto isso, anunciem o evangelho naquele local. 11, kai hos an topos me dexetai rimas, e o lugar que não receber vocês, me de acususin rimon, nem os ouvir, ek poreu homenoi, partindo, saindo, e que de lá, Ectinaxate, ectinasso é o verbo sacudir, chacoalhar, chacoalhem, sacudam ton hun, o pó, tu hipocato ton podon rimon, de debaixo dos pés de vocês, eis martirion autóis, para testemunho a eles. Sacudir o pó, provavelmente naquele contexto vai lembrar para as pessoas que para os judeus, e isso na lei rabínica estava escrito, que até o pó da casa de um gentil, ou da cidade de um gentil, torna um judeu impuro. Então, naquele contexto, o pó do lugar torna alguém impuro. É evidente que Jesus não está trabalhando com isso, ele está trabalhando com um simbolismo que está por trás disso. Porque ele vai dizer para testemunho a eles. Ou seja, esse ato visual de chacoalhar os pés do pó significa, cuidado, vocês estão se tornando como gentios. Vocês estão se colocando fora do povo de Deus. Por quê? Porque vocês não estão ouvindo a mensagem. Diz ali que eles não quiseram ouvi-los, não quiseram dar atenção a eles. Quando não se ouve a mensagem de Cristo, que ele enviou pelo seu mensageiro, o apóstolo aqui, então está se rejeitando a Cristo, se tornando como que um gentil. 12, kai exeltontes e kerixan hina metanoosin, e saindo, proclamaram. Eu quero chamar a atenção aqui dos tempos verbais. Querisso é um auristo do indicativo. Proclamaram, a fim de que se arrependessem. Metanoosin é um presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Fosse um auristo do subjuntivo, provavelmente daria uma ideia de urgência. O presente do subjuntivo dá uma ideia de continuidade. Ou seja, essa proclamação é para um contínuo arrependimento, não simplesmente para que alguém se arrependa, vamos dizer dessa maneira, de um determinado pecado naquele momento, mas para que vivam a vida de arrependimento. E isso aqui nos remete à pregação de João Batista e à pregação de Jesus, que era caracterizada exatamente pelo arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Essa foi a tarefa também, então, dos discípulos. E concluindo o texto, versículo 13, Kai daimonia polá exebalon, e muitos demônios expeliam, exebalon é um imperfeito do indicativo, Kai eleifon elaio, e ungiam com óleo, eleifon também é um imperfeito do verbo aleifo, ungir, há muitos arrostos, há muitos doentes, Kai eterapeuan, e curavam. Chama a atenção que nós temos aqui o querisso no auristo do indicativo, e temos depois o expeliam, exebalon, e o ungiam, eleifon, e o curavam, eterapeuon, no imperfeito. E um autor chamou a atenção para isso, dizendo o seguinte, que ao usar o auristo, com o verbo querisso, proclamar, aqui se acentua a missão fundamental deles, ela é vista como um todo. Quer dizer, a grande missão deles é proclamar.
Só que ao lado do proclamar, algumas coisas iam acontecendo de tempo em tempo. E que coisas eram essas? Era o expelir demônios, era o ungir doentes, era o curar. A missão fundamental deles continua sendo o ensino, a proclamação do Evangelho. Concluindo, esse texto para o sexto domingo de Pentecostes, ele é usado num domingo quando o texto do Antigo Testamento vem de Ezequiel, capítulo 2, quando Deus diz para o profeta, você vai pregar, e vai ter gente que não vai ouvir, mas quer eles te ouçam, quer eles não te ouçam, vai e proclama. Ou seja, o texto do Evangelho de hoje replica o envio de Yahweh ao seu profeta. Aqui está Jesus e envia os seus apóstolos. Jesus se coloca no lugar de Yahweh, os apóstolos são os novos profetas, aqueles que anunciam o reino de Deus. E esta mensagem tem que ser proclamada independente da reação que haverá. Diante de Jesus houve uma reação de incredulidade por aqueles que o conheciam. Diante dos apóstolos, alguns vão também se tornar incrédulos, e eles vão se chacoalhar o pó num testemunho, numa pregação clara de lei, dizendo, cuidado, arrependam-se. E essa é a grande mensagem que eles vão levar adiante. É isso.